Bom, gente, esse aqui é um vídeo, né, de teste. A distribuição essa é Begumbil. Está disponível no CRAN também, né, desde o dia 31, foi a versão final que foi remetida. E agora é uma versão estável, né, está 100% funcionando. Então quem quiser acessar o CRAN, pode ir direto para cá. Tem algumas dependências, né, que não importa o MCMC Pack para poder gerar as variáveis pseudo-aleatórias. O MES para poder facilitar o processo de inferência, né, e outras que são funções menores, né, utilizadas na composição do pacote. A licença dele é do tipo MET, então você pode modificar, você pode ajustar o que for preciso, desde que sempre cite, né, os autores envolvidos no processo e a referência do pacote. Tá? Tem um manual de referência, está em PDF. E nesse manual de referência, ele é como se fosse um guia, né, de todas as funções que são trabalhadas de um modo mais detalhado. Então tem aqui, por exemplo, de densidade, tem um primeiro momento, segundo momento, né, tem o ajuste aqui para fazer a inferência dos parâmetros, né, tem a probabilidade, tem um quantil e tem também os números pseudo-aleatórios, né. Podem dar uma olhada com mais calma depois na documentação. Seguindo aqui, a gente vai dar uma geral nas principais funções aqui da biblioteca. Para instalar o Install Package, Begumbil, ou você pode também fazer a instalação das versões mais recentes, que de repente eu não mandei ainda para o CRAN, né, através do GitHub. Para isso tem que ter instalado o DevTools. Se você utiliza Windows, aquele RTools tem que estar instalado também. Vamos lá, carregando a biblioteca. Uma vez carregada, a gente pode trabalhar a densidade, distribuição, quantil, que for necessário, né? Então, no caso aqui de densidade, a função é Begumbil. Você precisa dar uma vizinhança, adicionar os seus parâmetros para poder funcionar. Na distribuição, né, acumulada no caso, né, você tem uma parte mais interessante. Eu vou pular direto para cá, que é onde interessa um pouco mais para a gente, tá? Então aqui, por exemplo, ó, Begumbil, você entra com os parâmetros e pede para poder calcular a probabilidade associada ali. E tem outros argumentos que você também pode passar. Então aqui, por exemplo, você entra com a referência do quantil, né? Mas aqui ele está falando que ele vai de menos infinito até aquele resultado. E você pode colocar também false, se você quiser. Então, no caso, eu poderia fazer o seguinte. Essa parte, colocar como false. E aí ele vai calcular, então, complementar. E aqui funciona perfeitamente. Isso seria o equivalente a você integrar, né, essa densidade dentro dos valores que te interessam. Então, se a gente calculasse aqui, por exemplo, a integral, temos aqui então a densidade, os parâmetros que vão passar para dentro da densidade, o inferior de menos infinito até o superior, que é o ponto zero. Você pode ver que o resultado ele é equivalente. Então, tanto faz utilizar uma forma ou outra, o resultado é o mesmo. E aqui no caso, a gente está colocando a curva, né? Então, se a gente olhasse a função de distribuição acumulada, basta você pedir para desenhar a FDA dele. E aqui sai tudo bem organizado. A função de quantil deu um pouquinho de trabalho, porque eu precisava de trabalhar na inversa. E a distribuição ela não admite uma inversa de modo analítico, né? E tem sérios problemas numéricos, né? E eu tive que ajustar várias formas, né, até encontrar uma solução que funcionasse bem. Então, de repente, vocês vão pedir para poder calcular um certo quantil e o desempenho ele vai ser um pouco mais lento. É porque ele está fazendo uma tentativa e erro até garantir a convergência para o resultado. Então, vou dar uma olhadinha aqui.
é a curva que a gente já tinha desenhado. Aqui eu vou pegar o quantio de referência, né, para o ponto 0.25, até que saiu rápido, né, pode ser que demore um pouquinho, mas saiu razoavelmente rápido. E o valor, ele é totalmente compatível, né? Então se a gente pegar esse aqui no caso, o quantio, em que a probabilidade é 0.25, e aí eu calculo a probabilidade dele, né, realmente o resultado é compatível. Então esse aqui dá um pouquinho de trabalho, mas agora funciona até bem. Gerador de números aleatórios. Esse aqui utilizou o Metropolis Hastings para poder chegar no resultado. Aqui no caso ele vai carregar o MCMC. Demora um pouquinho. Ele gerou uma faixa de aceitação de 0.73, que é interessante, né? Se tivesse aceitado muito, ou então tivesse muito pouco aceito, aí seria um problema pra gente. Mas é uma faixa interessante essa. Podemos rodar aqui o histograma, adicionar a curva de densidade e comparar. Né? Aqui em azul a gente tem o valor teórico, né? E aqui no caso as linhas em vermelho. Essa linha em vermelho ela tem o valor empírico. Então funciona bem o nosso gerador de números aleatórios, tá? Pseudo-aleatórios. Se a gente pensasse no caso da inferência, que eu acho que é o ponto principal que a gente está querendo chegar, vou colocar aqui uma semente para a gente repetir o resultado. Vou gerar aqui 1000 NPAs. Vou olhar como que ficou a geometria, né, de saída aqui da densidade. E aqui eu coloquei uma sugestão. Aí qual que é a ideia? Geralmente a gente tem que dar um palpite inicial. Eu corrigi isso na última versão. Mas a gente tinha que dar um palpite inicial de qual que eram as referências do mu e do delta. Então se vocês tivessem que chutar algum valor inicial para poder começar o processo de otimização, a gente procura o mu e o delta, alguma parte um pouco mais baixa, né, algum vale que a gente procura. Não necessariamente é essa a regra, né, mas de modo empírico, tentativa e erro, as tentativas iniciais formadas dessa forma, esse formato aqui funcionou bem. Então é isso. Vamos utilizar aqui a função MLE, ele vai fazer pela máxima verossimilhança. Ele precisa dos dados associados. E aqui a gente está fazendo alguns valores de tentativa, né? Por exemplo aqui, ó, o valor de mu, próximo de menos 3, né? Na verdade está um pouquinho aqui mais próximo de menos 2, poderia ser também. O sigma, pode ser 1, 2, aí você chutou um valor inicial. E aqui no caso o delta, né? O delta eu chutei aqui alguma coisa próxima de menos 2 também. Poderia ser que próximo de menos 1 ou próximo de 0. Mas aí a gente faz a tentativa e pergunta se ele quer fazer isso aqui automaticamente ou não. Nesse caso aqui, a forma que não está automática era o método antigo. Ele não tinha essa opção. Então a gente colocava os valores iniciais e rodava para ele fazer a inferência. Assim que ele convergisse, ele solta o resultado para a gente com a estimativa, o erro padrão. Então você tem que a estimativa e o erro padrão logo abaixo. E a matriz de covariâncias também. Então já tem todas as informações que são de interesse para a gente. Se o argumento automático estiver como verdadeiro, que é o padrão, né, deixei ele como o default do sistema, ele vai chegar lá também. Talvez demore um pouco mais, um pouco menos, mas o resultado ele tem que ser equivalente. Então aqui você tem o resultado anterior, esse aqui é o resultado da nova estimativa, a qualidade também é boa, o sigma anterior e o atual, o delta anterior e o atual também. Bom, falta comparar, né, se realmente aquele ali está adequado ou não. Então eu coloquei aqui pra gente um teste Kolmogorov, em que ele pega os parâmetros, né, de referência que foram estimados, e aí ele avalia. Olha, será que essa distribuição ela segue a Gumbel
com esses parâmetros que foram sugeridos, a gente faz o teste aqui. Mas sim, ele passa. Então assim, de modo geral, o processo de inferência ele é bem simples e já está automático, tá? Então é isso. Eu desejo para vocês bons estudos. Qualquer coisa pode escrever e-mail também. pcbron@gmail.com